Imagine por um momento que você está assistindo tranquilamente a televisão em uma noite qualquer, esperando apenas um programa de entretenimento descontraído, quando de repente presencia um dos momentos mais tensos e polêmicos da história da televisão brasileira. Uma discussão que começou como uma conversa aparentemente inocente se transformou em um confronto explosivo que culminou com uma das maiores estrelas da música brasileira sendo expulsa ao vivo de um dos programas mais tradicionais da televisão nacional. Esta é a história real e impactante do que aconteceu naquela noite fatídica no programa da Patrícia Abravanel. Um episódio que dividiu o país e levantou questões fundamentais sobre liberdade de expressão, responsabilidade midiática e os limites do debate político na televisão brasileira. Era uma noite aparentemente comum nos estúdios do SBT. As luzes brilhavam intensamente sobre o cenário colorido e acolhedor do programa da Patrícia Abravanel, um dos pilares do entretenimento, da emissora fundada por Silvio Santos. A plateia estava animada. As câmeras posicionadas estrategicamente capturavam cada ângulo do estúdio e a expectativa pairava no ar. Patrícia Abravanel, com sua experiência consolidada como apresentadora e herdeira de um dos maiores impérios midiáticos do Brasil, preparava-se para mais uma edição de seu programa, que há anos conquista a audiência com uma mistura equilibrada de música, entrevistas e entretenimento familiar. A convidada especial da noite era ninguém menos que Ludmilla, uma das vozes mais poderosas e influentes da música brasileira contemporânea. Conhecida por seus sucessos que misturam funk, pop e R&B, Ludmilla havia se tornado não apenas uma estrela musical, mas também uma figura pública de grande relevância, com milhões de seguidores nas redes sociais e uma carreira internacional em ascensão. Sua presença no programa prometia ser um momento especial, uma oportunidade para os fãs conhecerem melhor a artista por trás dos grandes hits que dominam as paradas musicais. O início da entrevista transcorreu dentro da normalidade, esperada para esse tipo de programa. Patrícia, com sua característica simpatia e profissionalismo, conduzia a conversa de forma descontraída, explorando aspectos da carreira musical de Ludmilla, seus projetos futuros e momentos marcantes de sua trajetória artística. A cantora respondia com naturalidade, compartilhando experiências pessoais e profissionais que cativavam tanto a plateia presente quanto os telespectadores em casa. O clima era leve, descontraído, exatamente como se espera de um programa de entretenimento em horário nobre. Porém, como frequentemente acontece na televisão ao vivo, um momento aparentemente inocente pode se transformar rapidamente em algo completamente inesperado. Foi exatamente isso que aconteceu quando Patrícia, seguindo provavelmente um roteiro pré-estabelecido ou simplesmente movida pela curiosidade jornalística, decidiu abordar um tema que se revelaria extremamente delicado e explosivo: o cenário político atual do Brasil. A pergunta de Patrícia sobre política não era necessariamente incomum em programas de entretenimento. Muitas vezes, apresentadores abordam temas da atualidade com seus convidados, especialmente quando se trata de personalidades públicas influentes como Ludmilla. O que ninguém poderia prever era a reação intensa e apaixonada que essa pergunta provocaria na cantora, desencadeando uma sequência de eventos que transformaria uma noite comum de televisão em um dos momentos mais polêmicos e comentados da história recente da mídia brasileira. Ludmilla, conhecida por suas posições políticas bem definidas e por não hesitar em expressá-las publicamente, respondeu à pergunta de Patrícia de forma direta e sem filtros. Sua resposta, no entanto, foi muito além do que seria considerado apropriado para o contexto de um programa de entretenimento familiar. A cantora direcionou críticas extremamente duras aos eleitores de Jair Bolsonaro, utilizando termos como burros e desinformados para se referir a milhões de brasileiros que haviam votado no ex-presidente. As palavras de Ludmilla ecoaram pelo estúdio como um trovão em uma noite silenciosa. A plateia, composta por pessoas de diferentes origens e posicionamentos políticos,
reagiu com um silêncio constrangedor que denunciava o desconforto generalizado com o rumo que a conversa havia tomado. Era possível sentir a tensão no ar, uma energia pesada que contrastava drasticamente com o clima descontraído que caracterizava o programa até aquele momento. Patrícia Abravanel, demonstrando sua experiência como apresentadora e sua consciência sobre a responsabilidade de conduzir um programa de televisão aberta, tentou imediatamente intervir na situação. Sua intenção era clara: restaurar o clima de respeito e cordialidade que deve caracterizar um programa de entretenimento, especialmente considerando que o público do SBT inclui famílias inteiras assistindo juntas em seus lares. A apresentadora buscou suavizar o tom da conversa e redirecioná-la para temas menos polêmicos, demonstrando o profissionalismo esperado de alguém em sua posição. No entanto, a tentativa de Patrícia de mediar a situação foi interpretada por Ludmilla de uma forma completamente diferente da intenção original. A cantora enxergou a intervenção da apresentadora não como uma tentativa legítima de manter o programa dentro dos padrões de respeito e civilidade esperados, mas sim como uma forma de censura, uma tentativa de silenciar sua voz e suas opiniões políticas. Esta interpretação equivocada da situação foi o estopim para uma escalada ainda maior do conflito. Longe de aceitar o que considerou uma tentativa de censura, Ludmilla elevou ainda mais o tom de sua fala, transformando o que já era uma situação delicada em um confronto direto e público. A cantora passou a dirigir suas críticas não apenas aos eleitores de Bolsonaro, mas também à própria Patrícia Abravanel, acusando a apresentadora de ser conivente com o que ela classificou como fascismo. Essas acusações graves e infundadas representaram um ponto de não retorno na escalada do conflito. A situação no estúdio tornou-se insustentável. O que havia começado como uma entrevista de entretenimento havia se transformado em um palco de confronto político acirrado, completamente inadequado para o formato e o público do programa. A plateia assistia perplexa ao desenrolar dos eventos, sem saber como reagir diante de uma situação tão inusitada e constrangedora. Os profissionais envolvidos na produção do programa certamente enfrentavam um dilema sem precedentes: como lidar com uma situação ao vivo que havia fugido completamente do controle. Patrícia Abravanel, diante da impossibilidade de restaurar a civilidade da conversa e considerando sua responsabilidade como apresentadora e representante da emissora, tomou uma decisão drástica, mas necessária. Com a firmeza que a situação exigia, ela pediu que Ludmilla se retirasse do palco, encerrando abruptamente a participação da cantora no programa. Esta decisão, embora difícil, demonstrou a postura profissional da apresentadora em priorizar o respeito ao público e aos valores do programa acima de qualquer outra consideração. A reação de Ludmilla ao pedido de retirada foi tão intensa quanto todo o episódio que havia precedido esse momento. A cantora não aceitou passivamente a decisão de Patrícia, protestando veementemente diante das câmeras que continuavam gravando cada segundo daquele momento histórico da televisão brasileira. Em seus protestos, Ludmilla manteve sua narrativa de que estava sendo censurada, acusando não apenas a apresentadora, mas toda a mídia brasileira de tentar silenciar artistas que expressam opiniões políticas contrárias ao establishment. O momento da saída de Ludmilla do estúdio foi carregado de dramaticidade e tensão. As câmeras capturaram cada gesto, cada palavra, cada expressão facial dos envolvidos, criando imagens que se tornariam icônicas na história da televisão brasileira. A cantora deixou o palco mantendo seu discurso de protesto, enquanto Patrícia tentava restaurar alguma normalidade ao programa. Uma tarefa quase impossível após os eventos extraordinários que haviam acabado de ocorrer. O impacto imediato do episódio foi avassalador. Antes mesmo do programa terminar, as redes sociais já fervilhavam com comentários, opiniões e reações ao confronto entre Ludmilla e Patrícia Abravanel.
O poder das mídias digitais amplificou exponencialmente o alcance do episódio, transformando um evento que havia ocorrido em um estúdio de televisão em um fenômeno nacional de proporções gigantescas. A repercussão nas redes sociais revelou uma sociedade profundamente dividida. De um lado, estavam aqueles que apoiavam Ludmilla, defendendo seu direito à liberdade de expressão e interpretando sua expulsão como uma forma de censura política. Estes apoiadores argumentavam que a cantora havia apenas exercido seu direito democrático de expressar suas opiniões políticas, mesmo que de forma contundente, e que sua retirada do programa representava uma tentativa de silenciar vozes dissidentes. Do outro lado da discussão, encontravam-se aqueles que elogiaram a postura de Patrícia Abravanel, considerando que a apresentadora havia agido corretamente ao manter os padrões de respeito e civilidade esperados em um programa de entretenimento familiar. Estes defendiam que, independentemente das opiniões políticas de qualquer pessoa, existe uma forma apropriada de expressá-las, especialmente em um contexto televisivo que alcança milhões de lares brasileiros, incluindo crianças e famílias inteiras. A polarização da opinião pública refletia, em muitos aspectos, as próprias divisões políticas e ideológicas que caracterizam o Brasil contemporâneo. O episódio tornou-se um microcosmo das tensões sociais mais amplas que permeiam a sociedade brasileira, transformando um programa de entretenimento em um campo de batalha simbólico entre diferentes visões de mundo e posicionamentos políticos. O SBT, diante da repercussão massiva do episódio e da necessidade de posicionar-se institucionalmente sobre o ocorrido, divulgou uma nota oficial que buscava equilibrar diferentes aspectos da situação. A emissora reafirmou seu compromisso histórico com a diversidade de opiniões, reconhecendo a importância do debate democrático e da pluralidade de vozes na sociedade brasileira. Ao mesmo tempo, a nota enfatizou o compromisso da emissora com o respeito ao seu público diversificado, deixando claro que existe uma responsabilidade editorial em manter padrões de civilidade e respeito em sua programação. A posição oficial do SBT foi cuidadosamente elaborada para não alienar nenhum segmento significativo de seu público, reconhecendo tanto a legitimidade das opiniões políticas quanto a necessidade de expressá-las de forma respeitosa e apropriada ao contexto. Esta abordagem equilibrada refletiu a experiência da emissora em navegar por questões sensíveis e polêmicas, mantendo sua credibilidade e relevância em um cenário midiático cada vez mais complexo e polarizado. Ludmilla, por sua vez, utilizou suas redes sociais, onde possui milhões de seguidores, para apresentar sua versão dos eventos e reafirmar suas posições. A cantora declarou publicamente que não se arrependia do que havia dito no programa, mantendo sua narrativa de que havia sido vítima de censura por expressar opiniões políticas legítimas. Sua postura desafiadora e sua recusa em recuar de suas declarações demonstraram sua determinação em manter suas convicções, independentemente das consequências que isso pudesse trazer para sua carreira. As declarações de Ludmilla em suas redes sociais adicionaram novas camadas de complexidade ao episódio. A cantora não apenas defendeu suas ações, mas também ampliou sua crítica, questionando o papel da mídia tradicional na sociedade brasileira e sua suposta tendência a silenciar vozes que desafiam o status quo. Esta narrativa encontrou eco entre seus seguidores mais fiéis, que interpretaram o episódio como mais uma evidência da necessidade de questionar e desafiar as estruturas de poder estabelecidas. O caso levantou debates fundamentais sobre questões que vão muito além do entretenimento televisivo. A liberdade de expressão, um dos pilares da democracia, tornou-se o centro de discussões acaloradas sobre seus limites e responsabilidades. Onde termina o direito legítimo de expressar opiniões políticas e onde começam a irresponsabilidade e o desrespeito ao público?
Esta pergunta não tem resposta simples e continua a gerar debates intensos entre juristas, comunicadores, artistas e cidadãos comuns. A questão da responsabilidade editorial também ganhou destaque nas discussões subsequentes ao episódio. Os programas de televisão, especialmente aqueles transmitidos em horário nobre e direcionados a um público familiar, têm responsabilidades específicas em relação ao conteúdo que apresentam. O equilíbrio entre permitir debates legítimos e manter padrões de civilidade e respeito é um desafio constante para produtores e apresentadores, que devem navegar por essas águas turbulentas com sabedoria e sensibilidade. O impacto do episódio na carreira de Ludmilla tornou-se objeto de especulação e análise. Por um lado, a cantora demonstrou coragem ao manter suas convicções mesmo diante de pressões e críticas. Esta postura pode ter fortalecido sua imagem entre seus fãs mais dedicados e entre aqueles que valorizam a autenticidade e a coragem de expressar opiniões impopulares. Por outro lado, o episódio pode ter alienado segmentos importantes do público brasileiro, potencialmente impactando sua capacidade de alcançar audiências mais amplas e diversificadas. A indústria do entretenimento brasileira observou atentamente os desdobramentos do caso, reconhecendo suas implicações para artistas, produtores e emissoras. O episódio serviu como um lembrete poderoso de que, na era das redes sociais e da comunicação instantânea, qualquer momento de um programa ao vivo pode se transformar em um evento de proporções nacionais, com consequências duradouras para todos os envolvidos. Para o programa da Patrícia Abravanel especificamente, o episódio representou tanto um desafio quanto uma oportunidade. O desafio estava em lidar com a repercussão negativa e as críticas de alguns setores que consideraram a expulsão de Ludmilla uma forma de censura. A oportunidade residia na possibilidade de reafirmar os valores do programa e sua capacidade de manter padrões profissionais mesmo em situações extremamente difíceis. A gestão da crise por parte da equipe do programa e do SBT como um todo foi observada de perto por profissionais da comunicação e especialistas em gestão de crise. A forma como uma emissora lida com situações imprevistas e polêmicas pode definir sua credibilidade e reputação por anos a fio. Neste caso, a resposta rápida e equilibrada do SBT foi amplamente considerada apropriada, demonstrando maturidade institucional e compromisso com seus valores editoriais. O episódio também destacou a importância crescente das redes sociais na amplificação e moldagem da opinião pública sobre eventos televisivos. O que acontece na televisão não permanece mais confinado ao meio televisivo. Imediatamente se espalha, se multiplica e se transforma nas plataformas digitais, ganhando vida própria e alcançando audiências muito maiores do que as originalmente expostas ao conteúdo televisivo. A velocidade com que o episódio se tornou viral nas redes sociais demonstrou o poder dessas plataformas em transformar momentos televisivos em fenômenos culturais de grande escala. Memes, comentários, análises e debates se multiplicaram exponencialmente, criando uma narrativa paralela que, em muitos casos, superou em alcance e impacto a própria transmissão original do programa. Para os profissionais de televisão, o caso serviu como um estudo de caso valioso sobre os desafios de produzir conteúdo ao vivo em uma era de extrema polarização política e social. A necessidade de preparação para situações imprevistas, o desenvolvimento de protocolos para lidar com convidados que possam fugir do roteiro estabelecido e a importância de treinamento adequado para apresentadores lidarem com situações de crise tornaram-se tópicos de discussão urgente na indústria. O debate sobre os limites da liberdade de expressão na televisão brasileira ganhou novas dimensões após o episódio. Especialistas em comunicação, juristas e ativistas dos direitos humanos engajaram-se em discussões profundas sobre como equilibrar o direito fundamental à livre expressão com as responsabilidades editoriais e sociais dos meios de comunicação de massa.
Alguns argumentaram que a televisão, como meio de comunicação que entra nos lares brasileiros, tem responsabilidades especiais em manter padrões de civilidade e respeito, especialmente considerando que seu público inclui crianças e adolescentes. Outros defenderam que a liberdade de expressão deve ser preservada em sua forma mais ampla, mesmo que isso signifique aceitar opiniões que possam ser consideradas ofensivas ou inadequadas por alguns segmentos da sociedade. A discussão sobre censura versus responsabilidade editorial tornou-se particularmente intensa. Críticos da decisão de expulsar Ludmilla argumentaram que isso representava uma forma de censura política, uma tentativa de silenciar vozes dissidentes que desafiam o pensamento dominante. Defensores da decisão, por outro lado, argumentaram que não se tratava de censura, mas sim de manutenção de padrões profissionais e éticos apropriados para o meio televisivo. O episódio também levantou questões importantes sobre o papel dos artistas como figuras públicas e sua responsabilidade ao expressar opiniões políticas. Ludmilla, como muitos outros artistas contemporâneos, utiliza sua plataforma e influência para promover causas e posições políticas em que acredita. Esta prática, embora legítima e protegida pela liberdade de expressão, também traz responsabilidades e consequências que nem sempre são adequadamente consideradas. A influência dos artistas sobre seus fãs, especialmente os mais jovens, é um fator que adiciona complexidade à questão. Quando uma figura pública com milhões de seguidores faz declarações políticas contundentes, suas palavras podem ter impactos que vão muito além de sua intenção original. Esta realidade cria um dilema ético sobre até que ponto os artistas devem moderar suas expressões políticas, considerando sua influência social. Para a televisão brasileira como um todo, o episódio representou um momento de reflexão sobre práticas editoriais e protocolos de produção. Muitas emissoras começaram a revisar seus procedimentos para entrevistas ao vivo, desenvolvendo estratégias mais robustas para lidar com situações imprevistas que possam fugir do controle dos apresentadores. A formação e preparação de apresentadores para lidar com situações de crise também ganhou destaque nas discussões da indústria. O episódio demonstrou a importância de apresentadores experientes e bem preparados, capazes de manter a compostura e tomar decisões adequadas, mesmo em situações extremamente desafiadoras e inesperadas. O impacto do episódio na audiência do programa da Patrícia Abravanel tornou-se objeto de análise detalhada. Inicialmente, houve um aumento significativo na audiência, impulsionado pela curiosidade do público sobre o programa que havia gerado tanta controvérsia. No entanto, o impacto de longo prazo na fidelidade da audiência permaneceu incerto, dependendo de como diferentes segmentos do público interpretaram e reagiram ao episódio. Alguns telespectadores expressaram apoio à postura firme de Patrícia Abravanel, elogiando sua capacidade de manter os padrões do programa, mesmo diante de pressões extremas. Estes telespectadores viram no episódio uma confirmação da qualidade e profissionalismo do programa, fortalecendo sua lealdade à atração. Outros, no entanto, criticaram o que consideraram uma reação excessiva à expressão de opiniões políticas legítimas, questionando se o programa havia perdido uma oportunidade de promover um debate construtivo sobre questões importantes para a sociedade brasileira. Esta divisão na recepção do público refletiu as polarizações mais amplas da sociedade brasileira. O episódio também teve repercussões na indústria musical brasileira. Outros artistas foram questionados sobre suas opiniões sobre o caso, criando uma discussão mais ampla sobre o papel dos músicos na sociedade e sua responsabilidade ao expressar posições políticas. Alguns artistas expressaram solidariedade a Ludmilla, defendendo seu direito à livre expressão, enquanto outros preferiram manter-se neutros ou enfatizar a importância do diálogo respeitoso. A cobertura jornalística do episódio foi extensa e variada, com diferentes veículos de comunicação,
oferecendo perspectivas distintas sobre os eventos. Alguns meios enfatizaram a questão da liberdade de expressão, enquanto outros focaram na responsabilidade editorial e nos padrões profissionais da televisão. Esta diversidade de abordagens jornalísticas contribuiu para a riqueza do debate público sobre o caso. Especialistas em comunicação e mídia foram frequentemente consultados para oferecer análises sobre as implicações do episódio. Suas perspectivas variaram significativamente, refletindo diferentes escolas de pensamento sobre o papel da mídia na sociedade democrática e os limites apropriados para a expressão de opiniões políticas em programas de entretenimento. O caso também gerou discussões acadêmicas em cursos de comunicação social, jornalismo e estudos de mídia em universidades brasileiras. Professores utilizaram o episódio como estudo de caso para explorar questões complexas relacionadas à ética, jornalística, responsabilidade editorial e o papel da mídia na sociedade contemporânea. A dimensão internacional do caso não pode ser ignorada. A carreira de Ludmilla havia se expandido além das fronteiras brasileiras, e o episódio teve repercussões em mercados internacionais, onde a cantora havia construído uma base de fãs. A gestão da crise em nível internacional tornou-se uma consideração importante para sua equipe de relações públicas. Para a família Abravanel e o legado de Silvio Santos, o episódio representou um teste da capacidade da nova geração de manter os valores e padrões que construíram o império midiático da família. Patrícia Abravanel, ao lidar com a situação de forma firme mas respeitosa, demonstrou sua capacidade de honrar a tradição familiar enquanto enfrentava desafios únicos de sua geração. O SBT, como instituição, utilizou o episódio como uma oportunidade para reafirmar seus valores e princípios editoriais. A emissora comunicou claramente sua posição sobre questões de responsabilidade editorial e respeito ao público, estabelecendo precedentes para situações similares que possam surgir no futuro. A repercussão do episódio também destacou a importância da preparação e do treinamento contínuo para profissionais de televisão. A capacidade de Patrícia Abravanel de manter a compostura e tomar decisões adequadas sob pressão extrema foi amplamente reconhecida como um exemplo de profissionalismo exemplar. O debate sobre o futuro da televisão brasileira ganhou nova urgência após o episódio. As mudanças no comportamento do público, a influência crescente das redes sociais e a polarização política da sociedade criaram novos desafios para os produtores de conteúdo televisivo, exigindo adaptações e inovações nas práticas tradicionais da indústria. Para Ludmilla, o episódio representou um momento definitivo em sua carreira, estabelecendo-a firmemente como uma artista que não hesita em expressar suas convicções políticas, independentemente das consequências. Esta postura pode ter limitado algumas oportunidades, mas também fortaleceu sua autenticidade e credibilidade entre seus seguidores mais dedicados. O impacto do episódio na percepção pública sobre a relação entre entretenimento e política no Brasil foi significativo. O caso demonstrou como estes dois domínios, tradicionalmente considerados separados, estão cada vez mais interconectados na sociedade contemporânea, criando novos desafios e oportunidades para artistas, produtores e audiências. A discussão sobre os padrões de civilidade no debate público brasileiro também foi intensificada pelo episódio. Muitos observadores utilizaram o caso como um exemplo da deterioração do discurso público no país, enquanto outros argumentaram que ele representava uma forma legítima de expressão política, apaixonada em uma democracia vibrante. O episódio do confronto entre Ludmilla e Patrícia Abravanel no SBT permanecerá como um marco na história da televisão brasileira. Um momento que encapsulou muitas das tensões e desafios da sociedade brasileira contemporânea. Independentemente das opiniões individuais sobre quem estava certo ou errado, o caso serviu como um catalisador para discussões importantes sobre liberdade de expressão, responsabilidade midiática e o papel do entretenimento na sociedade.
Democrática. As lições aprendidas com este episódio continuarão a influenciar a produção televisiva brasileira por anos a fio, estabelecendo novos padrões e protocolos para lidar com situações similares. A capacidade da indústria de aprender e se adaptar a partir desta experiência será crucial para sua evolução e relevância contínua na sociedade brasileira. O legado do episódio transcende o entretenimento, tocando em questões fundamentais sobre como uma sociedade democrática equilibra diferentes valores e princípios, especialmente em tempos de polarização política intensa. A forma como o Brasil processou e discutiu este evento reflete sua maturidade democrática e sua capacidade de lidar com divergências de opinião de forma construtiva. Finalmente, o caso demonstrou o poder duradouro da televisão como meio de comunicação capaz de gerar debates nacionais e influenciar discussões sociais importantes. Mesmo em uma era dominada pelas redes sociais e plataformas digitais, a televisão mantém sua capacidade única de criar momentos compartilhados que unem ou dividem a sociedade, confirmando sua relevância contínua no panorama midiático brasileiro. Este episódio extraordinário na história da televisão brasileira nos lembra que, por trás das câmeras e dos holofotes, existem pessoas reais com convicções profundas e paixões intensas, e que quando estes elementos se combinam no ambiente volátil da televisão ao vivo, podem criar momentos que transcendem o entretenimento e se tornam parte da história cultural de uma nação. Se você ficou impressionado com esta história real que abalou os estúdios da televisão brasileira e quer acompanhar mais conteúdos sobre os bastidores do entretenimento nacional, não esqueça de deixar seu like neste vídeo e se inscrever no nosso canal, ativando o sininho das notificações para não perder nenhum dos nossos conteúdos exclusivos sobre os momentos mais marcantes da TV brasileira.